Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Irmãos, eu quero pedir mais uma vez a todos vocês que curtem o nosso canal, gostam dos nossos temas, que deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho. E eu queria iniciar esse vídeo dando um aviso. Gente, esse canal aqui não trata de assuntos políticos partidários. Aqui não é espaço para se discutir esquerda, direita, tá? Fundamentalismo religioso, fundamentalismo científico. Eu não vou entrar dentro dessas discussões, porque algumas pessoas vêm fazer comentários aqui que elas ficam incomodadas com os vídeos, porque quando começa a ter vídeo questionador, esse pessoal que vive de like, 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 e alguns que estão dentro do mundo do fanatismo político ou do fanatismo religioso ou do fanatismo científico, ficam vindo aqui fazer comentários. Tá? Tem uma pessoa que comentou aí, não sei quem é a pessoa, nem conheço, tá? Vem tocar em assuntos que nem tem nada a ver com o que nós abordamos aqui. Tá? É o tipo de coisa que a gente está tentando despertar as pessoas para sair dessa porcaria de Matrix, que é exatamente esse joguete de esquerda, direita, de brigar hoje, se une amanhã, se juntam não sei o quê, sabe? É essa coisa aí. Então, lamentavelmente, tem gente que quer continuar vivendo nessa bestalhada, servindo de capacho para político, que estão lá ganhando seus bons salários, entendeu? Enquanto grande parte da população está desempregada, grande parte da população sofre coisas terríveis que eles estão completamente a par. Tanto fazem ser socialista, centro, extrema-direita, direita, toda essa panela toda, você pode botar eles dentro de uma panela que o que vai diferenciar é que alguns pedaços vão subir, outros vão sentar. Só isso. Dito isso, vamos continuar nos nossos vídeos, nos nossos assuntos. Tá? Porque se a gente não conhecer a nossa origem, nós não conheceremos o nosso presente. Ok? E as pessoas, eu fico muito impressionado, porque eu vi canais aqui que o pessoal começa a estudar, aí o pessoal quer temas do tipo assim, magia, como se tornar um mago, como se tornar um não sei o quê, sabe? Querem se tornar mago, se tornem mago. Mas eu vejo um cara que é tão mago, né? Ele é tão mago que ele ficou durante tempos e tempos implorando para o número de inscritos aumentar. Né? Quer dizer, como é que o cara sabe de magia, mas não sabe fazer as coisas para ele? Sabe? Tem coisas assim aqui no YouTube que eu acho que as pessoas elas ficam brincando com as outras. Eu finjo que eu sou uma coisa e você finge que acredita em mim. Terrível. Mas as pessoas adoram isso, né? Não é à toa que o pessoal adora lei da atração, né? Não é à toa que as pessoas adoram coisas de magia, de xamãs, etc. Aquela coisa toda. É o mundo dessas pessoas tentarem resolver suas vidas e suas situações a partir de gestos ou palavras mágicas. Cuidado. Eu já vi pessoas que foram por esse caminho e depois não voltaram mais. Não conseguiram retornar. Tá? Muito bem, ainda olhando o aspecto da cosmologia,
e da cosmogonia dos gnósticos, porque é bom que a gente diga que os gnósticos eram, sim, um movimento religioso, um movimento filosófico muito grande. E eles foram sufocados, mataram a maioria desse povo. Por quê? Porque eles detinham conhecimentos que as pessoas, os poderosos, não querem que você e eu saiba disso. Que nós saibamos dessas coisas. Ok? Então é preciso a gente tomar muito cuidado. Tá? Nem tudo vale lembrar, por exemplo, que os gnósticos, os templários que tentaram conhecer e descobriram muita coisa, eles foram perseguidos e praticamente destruídos. Ok? Então, lembre-se que quando você vai contra o poder político, quanto poder econômico e quanto poder religioso, você enfrenta feras terríveis que não querem que a humanidade acorde. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui continuar abordando o tema da gnose, tá? Da cosmogonia. E aqui nesse texto nós vamos ler aqui o seguinte: a luz, tá? A luz transcende o pensamento. Também através dele, nesta luz infinita, há algo em movimento que se expande de seu centro e a ele retorna. Sopro de vida que exala e inala. Tá? Então, qual é o movimento que existiu dentro da fonte? Foi um movimento, esse movimento aqui, ó, de fluxo e refluxo. Ok? É esse movimento aqui, ó. Tá? Quando você, tá? Ele se contraía como uma batida do coração, né? Como a respiração. Respiro, né? Ok? Então, esse movimento dentro de um centro de luz, tá? Diríamos até dentro de um universo primordial, gerou uma quantidade enorme de seres, tá? Que os gnósticos denominaram, tá? De aeons ou de éons, ok? Então os gnósticos denominaram os seres que saíram deste centro, emanaram deste centro, aeons ou éons, que significam eternidades ou eternos, tá? Certo? Então, quando essa fonte começou a se expandir, ela foi gerando hipóstases, emanências dela, seres que foram surgindo. No vídeo anterior eu mostrei isso aí, tá? Então as pessoas elas têm que entender que se elas não buscarem essas respostas para dentro de si, se elas não buscarem o caminho do retorno para o universo da luz, para o mundo da luz, e isso começa dentro da nossa interioridade, elas ficaram presas a um sistema que está aí para escravizar as pessoas. Simplesmente isso. Tá? Então, retornando aqui à nossa leitura, diz o seguinte: neste campo de energia universal, que é esse aqui, ó, tá? Este círculo aqui, tá? O ozinho aqui, ó, tá? Surge algo, um movimento
rodopiante em constante movimento de expansão e contração. Expansão e contração. Expansão e contração. O símbolo é o ovo fertilizado. Tá? Em todas as culturas existe a ideia de que o universo surgiu. Tá? Como é que o universo surge? Ele surge do ovo cósmico. Isso também é o que acontece na cosmologia hindu, quando eles falam que Brahman, né, está dentro do ovo e se expande, e o ovo se estilhaça, né, e aí surge o Brahma, que é uma espécie de emanação do Brahman, né, e isso tudo para explicar a origem do universo, a origem do cosmos. Ok? Muito bem. Dito isso, retornemos. O círculo com o ponto Y, né? A grande causa primeira, o ou a fonte, o germe primordial. Valentino, ou Valentim, acreditava que havia um aeon perfeito, chamado propator, tá? Por meio do qual tudo cria e evolui. O primordial é chamado Aeon, ou Aion, eternidade. É uma divindade potencialmente bissexual, isto é, andrógeno, tá? Andrógeno porque nele está o feminino e o masculino entrelaçado, tá? Aqui essa figura é a figura da aqui, ó. É a figura da mônada, o supremo aeon, tá? Isso aqui é a mônada, o supremo aeon. OK? Então, vamos continuar aqui a leitura. Hipólito, tratando das heresias gnósticas, escreve que, para eles, os gnósticos, o princípio de todas as coisas é a mônada, tá? Ingenerável, imperecível, incompreensível, criativo e causa de todas as coisas que são geradas. Esta mônada é chamada por eles de Pai, sempre que o eterno ou o ser sem nome, tá? Desperta do sono e deseja se manifestar, ele se divide em masculino e feminino, o pai e a mãe universal. Então, neste círculo, o ovo, à medida que pulsa né, se contrai, né, surge algo ligeiramente menos luminoso que a luz, transcendente, um vórtice oval em contínua expansão e contração, desenvolvendo-se em dois fulcros. A perfeita e eterna, tá? A periferia interna do envelope, tá? Oval, se contrai no meio pela ação de dois fulcros, símbolos do equilíbrio, do positivo e do negativo. Os dois separam-se, dividindo-se em duas esferas. Geme os dois pontos primordiais do... Tá? Surge, então, o gene de dois pontos primordiais do pitagorismo. Você vai ver aqui na imagem. Ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui já não é mais uma única, mas surgem dois. Tá? Na teoria de Valentino, as primeiras sígias, Bitos e Sige, tá? Compõem o binário. O primeiro casal é chamado Bitos, profundidade, abismo, tá? Princípio masculino, e Enoia, pensamento, princípio feminino. Ok?
Surge assim, ou a sige chamada silêncio. Assim como para os primeiros pitagóricos, também para Valentim, o primeiro casal, a díade, era o estado imperfeito em que o primeiro ser manifesto caiu quando se separou da mônada. Olha aqui. Então, esta é a mônada total, mas ele resolve sair de si mesmo e surge aqui, então, dois pares que se chama, tá? Enóia, o primeiro pensamento, que é o feminino, e o bitos, né? Ou alguns como vão chamar, o nous, tá? A dualidade primordial, bitos e enóia, quer dizer, o nous e a mente e o primeiro pensamento. Ok? A dualidade ascendente deve necessariamente seguir a multiplicidade. O pleroma deve ser simultaneamente o tipo do uno, do muito e do tudo. Então, o pleroma, o que é o pleroma? O pleroma é a reunião de tudo e do todo. Porque mesmo os outros seres têm parte, têm sua origem nele, nesta mônada inicial, na fonte. Tá? A fonte. Isso, por mais difícil que seja de entender, porque as escolas gnósticas, cada uma tinha a sua própria interpretação, mas em comum eles tinham a ideia básica de que o Deus deste universo, tá? Deste nosso universo, não era o Deus criador, não era a fonte, não era a deidade primordial, não era a mônada, não era. Ok? Se você assistiu o vídeo anterior, você vai perceber isso. Né? É aqui que está a grande situação. Né? Essa não compreensão disso, gente, pode gerar danos terríveis no futuro, não no futuro longe, mas no futuro bem próximo, à mente de pessoas que passaram a vida toda acreditando que o Deus descrito na Bíblia é o Deus total, é o Criador do universo, é o. Né? Então, as pessoas. Eu ia pegar uma Bíblia, mas esse aspecto aí. E quando isso tudo for diluído, as pessoas entrarão em crise. Tá? Quem é que está impedindo de que as pessoas tomem conhecimento da existência de seres que estão dentro do universo Terra? Não estão. Tire da cabeça que esses seres não estão em canto nenhum fora do universo Terra. Isso é a pior mentira. Se você olhar os equipamentos que esse pessoal viaja, mas é um material que não existe na Terra, e porque tem aquela converseira toda, tá? Certo? Seres préterbiológicos não têm estrutura molecular para viajar numa velocidade daquela, fazer paradas instantâneas. Tá? É só estudar um pouco da lei da física, gente. Ok? Se você colocar uma pessoa montada num cavalo em alta velocidade e o cavalo der uma parada, brecar, o que é que acontece? O corpo da pessoa que está acima do cavalo continua o movimento. Vai passar direto. Como é que naves, tá, fazem velocidades incríveis e param? Quem é o ser dentro de uma nave daquela, se tiver
se forem pré-orgânicos, pré-biológicos, que vão suportar isso. Ah, mas a tecnologia deles é mais avançada, o corpo não parece. Observe as imagens desses seres quando suas navenzinhas caem, a maioria morre, alguns morrem, uns se estilhaçam, outros adoecem e assim por diante. Preste atenção no que eu estou falando. Tá? A gente tem que ter o limite entre a realidade e a fantasia. Ok? Então, a dualidade ascendente deve necessariamente seguir a multiplicidade. Pleroma deve ser simultaneamente o tipo do uno, do muitos e do tudo. Tá? Do uno, do muitos e do tudo. Certo? Enquanto que as duas esferas gêmeas se expandem e se contraem, da esfera negativa quando se tocam, estende-se um véu, uma névoa, que, por assim dizer, cobre o interior da esfera de luz. A lei da densificação nasce. A cada contato, a esfera negativa se torna-se menos luminosa. Enóia, a esfera de luz negativa, se desenvolve na prole. Ele diferencia a sua substância impregnada da luz positiva. Forma-se assim um casal masculino-feminino, uma sígia, tá? uma dupla, mente e verdade, que serão menos luminosa que o fruto da sua origem. Ok? Os primeiros gnósticos declararam que sua ciência, a gnose, era baseada em uma tétrade, um quadrado, cujos ângulos representavam, respectivamente, a sige, o silêncio, bitos, o abismo, a mente, o nous, tá? E a verdade, ou veritas. Tá? A verdade. Dizia-se que a primeira hierarquia de eons do Pleroma, de Valentino, era uma ogdoade, tá? O grupo de 8, 4 pares e uma tétrade dupla, 7 com enóia, tá? E 8 com bitos. Aqui, ó. Tá? Essa tétrade aqui, ela é bem mais compreendida se a gente colocar elas como sendo pai, mãe, filho e filha. Ok? Pai, mãe, filho e filha. Não é uma trindade, é uma tétrade. Tá? Tentaram esconder a presença da filha. Então, os autogerados, que é o filho e a filha, eles, com o pai e a mãe, formam a família criadora. Eles são as deidades primordiais do uno, da fonte. Ok? Então, é dessa tétrade que vai se desenvolver toda a concepção, tá? E o surgimento dos outros aeões. Vou mostrar aqui para vocês algo importante para que vocês entendam como era que era a concepção. Tá? Muitas escolas gnósticas tinham concepções diferentes. Basta observar aqui, ó. Tá? Aqui é o pleroma,
os monogenes, o logos e o antropos, tá? O logos gera 10 éons e antropos gera 12 éons. E bem aqui está a Sofia, tá? Que é a chamada Sofia Arkamot, e aqui é o limite entre o, o pleroma e o universo físico, tá? Que vai bem aqui, ó. Aqui está Gênesis 1:1 no princípio, tá? E aqui está João 1:1, que é no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? No argue era o verbo. No argue era o logos. E o logos estava com Elohim e o logos era um Elohim. Ok? Isso aqui está descrito em João 1:1. Porque João 1:1, segundo alguns, antecede ao Gênesis 1:1. Ok? Porque, ora, vejam bem, se você pega a tradução grega, que eu já coloquei aqui no outro vídeo, tá? Em um governante argue se originou os Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1:1. Por meio do argue, do arconte, se originou os Elohim, os céus e a terra. Preste atenção que essa é a tradução que eu mostrei no outro vídeo. Assista o outro vídeo para você entender. Ok? Então, se você pega se você pega João 1:1, João 1:1 vai dizer o seguinte: no argue, olha só, era o logos. Tá? Era o logos. E o logos estava com El ou Elohim, tá? Estou só escrevendo aqui para a gente entender. E o logos era um Elohim. Tá? Em João 1, você pode fazer essa interpretação. No argue, ou no principal, no primogênito, no primeiro, no governante, era o Logos. E o Logos estava com El, Deus, ou estava com os Elohim, e o Logos era um Elohim. Ok? Mas, Robson, como é que a gente pode entender isso? Muito simples, tá? Simples que eu digo é que tem que fazer exercício mental para isso, né? Porque se você pegar aqui a tradução aqui ó, da Bíblia, Gênesis, em grego, você vai ver em ou dentro de,
tá? Dentro de, que é o argue, quer dizer isso aqui, dentro de, tá? Dentro do princípio, ou dentro do começo, ou dentro da origem, ou dentro da autoridade, ou dentro do governo, aqui a palavra, ó, se produziu, tá? Deus, Theos, tá? Os céus e também a terra. Tá bem aqui, ó. Você observa nessa tradução aqui, porque se você pegar o grego, você tem condições de fazer. E essa tradução aqui está mostrando exatamente as variantes. Então, tá? Se você fosse pegar, tá? Dentro, certo? Do, ok? Do governante, por exemplo. Porque você sabe que a palavra arconte quer dizer governante, tá? Dentro do governante, deu-se o que? Origem, tá? Se produziu, olha só, se produziu, olha só, se produziu Deus, se produziu Deus, os céus e a terra. Essa é uma das possíveis traduções. Se você usar essa expressão aqui, ó, você pode traduzir essa palavra Theos por El ou Elohim, tá? Já que a tradução da Septuaginta é uma tradução baseada no grego, tá? Baseado no hebraico, quer dizer. Então, dentro de um governante se produziu Deus, os céus e a terra. Dentro, tá? De um governante se produziu ou se gerou, tá? Os Elohim, os céus e a terra. Não é dentro de que dentro do arconte. Quem é esse grande arconte dentro desse éon que foi gerado? Tá? E eu expliquei no outro vídeo. Então, Gênesis 1:1, ele é posterior ao João 1:1, porque em João 1:1 ele está contando o antes da existência do universo Terra. Ok? São muitas informações, né? Eu sei disso. Mas é aquilo que a gente tenta didaticamente passar para vocês. Tá? Então, nós vamos aqui, voltar aqui para a nossa leitura. Ó. Então, essa tétrade ainda é o princípio, né? Isso significa que o mundo em formação difere em firmamentos. Os 7 véus da matéria de Ísis, descrito por Helena Blavatsky. Né? Valentim nasceu no Egito e os gnósticos tiveram seu centro de influência em Alexandria do Egito, precisamente
lá no Egito, séculos antes dos teólogos de Hermópole. Desenvolveu-se o conceito de Ogdoad, um grupo de 8 divindades, 4 masculinas e 4 femininas, cuja existência, segundo a teologia de Hermópole, teria precedido o nascimento de Atum-Ra, ou seja, o mundo manifestado. Tá? Então, vejam que essa tradição, está aqui a formação, né? O verbo e a zoé geram, tá? Eles vão gerando, né? Homem e igreja, tá? Certo? Mente e verdade, homem e igreja, bitos, enóia, palavra e vida. Então aqui vocês veem que aqui já há aqui a formação das 8 deidades primordiais. É importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque é do surgimento delas que vai surgir todos os outros e que vai se formar o Aeon. E então é desse Aeon que vai surgir a Sofia, aquela que vai dar origem à matéria. Ok? É ela que vai dar. Então, é a partir de Sofia que vão surgir os arcontes, os argê. É importante entender que essa palavra argê, tá? Essa palavra argê está embutida na palavra arcanjo. Porque arcanjo quer dizer mensageiro principal. Ok? Olha só. Então, essa palavra argê, que está bem no início da Bíblia da Septuaginta, significa, está embutida também na palavra arcanjo, que significa mensageiro principal. Um arconte, ele é o quê? O primeiro. Arconte quer dizer governante, o primeiro governante. Então, o arconte-chefe é o demiurgo. Foi a partir do demiurgo que surge todo o universo material. Quando João está dizendo aqui, no argê, no arconte, era o Logos, e o Logos estava com Deus, tá? Não com o demiurgo. Ele estava com El, e o Logos era um Elohim. Por quê? Porque ele tinha provindo de El. El era o deus cananeu, o pai dos deuses. Portanto, o arconte, o governante aqui de Gênesis 1:1, não é, tá, outra pessoa senão aquele a quem dá origem à matéria. Ele é o demiurgo. Ele é o arconte maior, o primeiro arconte, o governante. Ok? Então, é preciso ter bastante entendimento nisso. Ok? Então, quando a gente... Deixa aqui diminuir aqui, aí a gente vai já caminhando para o encerramento. Então, quando você vê que esse universo foi criado pelo arconte, é o que o Gênesis 1:1 está descrevendo, tá? Aqui, ó, o Oróbolos bloqueia a nossa esfera diante de Deus, seu reino de luz. Vivemos na barriga do Leviatã, do adversário. Olha, quem é? A serpente, o grande dragão. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ok?
Não se assuste não, mas essa aqui tá? Era a ideia que se tinha de universo. Ok? Essa era a visão que o diagrama ou fita tinha. Aqui ninguém está dizendo que isso é a mais profunda verdade, que nada mais além da verdade, e que o nosso canal aqui é o canal mais verdadeiro. Não, vamos passar aqui que eu quero ir bem adiante. Tá? O gnosticismo antigo e tardio, tá? O demiurgo serve como uma explicação de como o mal veio ao mundo. Embora o demiurgo fosse considerado filho de Sofia, a sabedoria, tá? Sua sabedoria e bondade não eram perfeitas. Enquanto o próprio Deus é o bem absoluto e eternamente perfeito, o demiurgo era imperfeito e só poderia ter criado um mundo imperfeito e pecaminoso. Por quê? Porque ele não era. Ele havia tido. A Sofia ela abriu um espaço dentro dela mesma. E eu expliquei no outro vídeo, o espaço sem Deus. Então, ela acabou gerando um ser sem a contraparte dela, tá? E esse ser imperfeito é aquele que é uma consciência chamada Yalda Baote, Javé, Jeová, Aralá, é ele que vai, então, a partir dele, se cria o que nós chamamos de universo físico denso, a densidade da matéria. Tá? Porque é isso que o Gênesis vai descrever. Ok? Então vamos ver aqui. Ó. O mundo material criado por ele precisa, portanto, de salvação de Deus, da fonte. Assim como o seu próprio Criador. Até mesmo o demiurgo precisa ser salvo. Este demiurgo também é chamado de Ialdabaoth ou Jaldabaoth, né? Pode ser chamado de Baphomet, Pro-Arcon, que é Arcon principal. Tá? Então, por meio do Pro-Arcon, tá? Se produziu deuses, Elohim, os céus e a terra. Se produziu os Elohim, os céus e a terra. Preste atenção nisso. Tá? Aqui, vamos ver aqui os arcontes, tá? Para a gente encerrar. Arcontes, do grego arconte, quer dizer governante, eram vistos em muitos sistemas gnósticos como servos do demiurgo, o deus criador do mundo inferior, das esferas planetárias. Os hebdomas, tá? O demiurgo, às vezes, é chamado de pró-arconte, o arconte supremo. Tá? Ou algo semelhante. Alguns gnósticos o chamam de Ialdabaoth. O demiurgo e suas hortes, os arcontes, são vistos como seres angelicais, demoníacos caídos, como adversários do mal. Como adversários, tá? Sendo também mal, se opõe ao Deus desconhecido, que é a fonte, que está cercado por uma abundância pleroma de seres espirituais luminosos e que conduzem o mundo material, os arcontes conduzem o mundo material à corrupção da existência da matéria escura. Ok? Então, as 7 esferas planetárias, que correspondem aos 7 planetas clássicos, que hoje a gente sabe que tem mais planetas, juntos formam os hebdomas, tá? As esferas, as 7 esferas, que cercam a Terra de um ponto de vista oculto geocêntrico, em círculos concêntricos e constituem o nosso atual sistema solar.
A realidade real das esferas planetárias está no plano astral e não na realidade física exterior, ok? Então, quando você vê essa figura aqui, olha aqui, quando você vê essa figura bem aqui, ó, olha aqui, ó, aqui, tá? Você vai perceber que não tem como o James Webb ver isso aqui, ok? Mas o apóstolo Paulo dizia que não se luta contra carne e sangue, mas contra principados e governantes, arcontes, tá? Os espíritos do mal espalhados por onde? Pela atmosfera. Espalhados pela atmosfera. E não pelos céus, tá? Mas pela atmosfera, pelos ares, pelo ar atmosférico. Então, portanto, eles são, de modo geral, imperceptível aos humanos. Ok? Eles são imperceptíveis. Tá? Então, quando a gente leu ali no Gênesis que o seu nome pode ser derivado de Argue, Arconte, né? Porque o termo Argue quer dizer início, princípio, tá? Começo dos seres de uma substância primordial, tá? A substância do qual tudo consiste, ou o princípio primordial, né? Porque você pode traduzir no princípio primordial, tá? Tá? Por meio de um princípio primordial, se criou os Elohim, os céus e a terra. Ok? De acordo com a cosmologia gnóstica, tá? Era os arcontes que deram origem à matéria, porque eles eram os principais. Tá? Os arcontes habitam todo o sistema solar, e percorrem os planetas interdimensionais com suas naves espaciais, vejam bem, tá? Há evidências de texto gnóstico que eles são comparados a algum tipo de superintendente supervisor da parte inanimada do sistema celular, inorgânico. Não todos, mas alguns dos chamados avistamentos de OVNIs e abduções podem ser atribuídos a eles, embora os arcontes também existam fisicamente em sua dimensão. O perigo real que eles representam para a humanidade não é que eles dominem o planeta, mas sua invasão à mente humana. Ok? Então, os arcontes são parasitas da mente intrapsíquica que possuem a mente humana, que possuem a mente humana através da telepatia e de simulações da realidade. Eles imitam a realidade, infectam nossa imaginação e controlam o poder da ilusão, do engano e da confusão. Olha, isso aqui é tão sério que é exatamente isso que a Matrix não quer que nós aprendamos, saibamos. Né? Eles não querem que a gente saiba disso. Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês, para encerrar meu vídeo, tá? Que é o seguinte. Você tem vamos usar didaticamente. Hoje tem várias concepções, tá? Antropológicas. A personalidade humana ela é feita do espírito, da alma e do corpo, mas isso tudo é a personalidade. Isso aqui tudo é um único ser. Mas o corpo ele tem um elemento chamado cérebro, tá? Que está ligado aos sentidos externos do corpo. Tá? O cérebro, por sua vez, está ligado à mente. Aí a mente já entra dentro do campo da alma. E a supramente, que também está ligada dentro do campo da alma. Esta supramente está associada à consciência, que já entra no campo do espírito,
e da supraconsciência. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é o eu total. Tá? Quando é que surge as intervenções dos arcontes? Eles tentam, como eles não têm acesso à supraconsciência, eles migram para a mente do ser humano. É aqui que eles tentam atacar, que é, diríamos assim, dentro do homem psíquico, do homem carnal, do homem sax, tá? Porque o acesso à supraconsciência é muito difícil, porque essa supraconsciência aqui é o lugar aonde se guarda a memória existencial do eu. Ok? As intervenções, eles até podem fazer intervenções aqui na supraconsciência, porque eles, dependendo do grau, mas raramente eles conseguem isso, eles preferem entrar aqui na mente. Por quê? Porque a mente vai jogar para cá e vai jogar para cá. A supraconsciência é um espaço no ser humano que é exatamente aquela que vai acompanhar, porque a supramente e a supraconsciência e a supramente, ó, esses dois elementos aqui, é aquelas que vão dar continuidade na existencialidade do ser. Ok? Então, meus amigos, a gente precisa entender esses processos, como eles ocorrem e por que nossa humanidade está do jeito que está. E por que a Matrix é essa armação, esse emaranhado de simulações que é feita para nos enganar. Por quê? Porque o arconte, tá? O demiurgo, Javé, Jeová, Alá, tá? O Deus do Antigo Testamento está aí manipulando a consciência desse Deus, tá? Que você pode chamar de Elohim, Anunnaki, enfim, esses seres todos são objetos criados no mundo da matéria. Eles podem ser tanto biológico como suprabiológico. Eles podem ser materiais como eles podem ser biológicos ou pré-biológicos. Eles podem ser materiais ou pré-materiais. Tá? Eles podem ser naturais ou préternaturais. Ok? Para deixar mais claro ainda, fazer esse incremento aí para a gente entender, ok? Dito isso, muito obrigado por você estar acompanhando os nossos vídeos e a gente volta num próximo vídeo aí ainda explicando muita coisa, porque ainda tem gente que acha que acordou, acha que está desperto. Forte abraço e até o próximo vídeo.